Meu querido irmão, minha querida irmã, muito bom dia. Hoje é quarta-feira, dia 5 de julho do ano de 2017. Juntos com toda a igreja, hoje estamos celebrando a quarta-feira da 13ª semana do tempo comum. Aqui quem vos fala é o Padre Luiz Fernando, da paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, do nosso querido bairro Aeroporto, aqui em nossa cidade de Jacarezinho. Mais uma vez, o bom Deus nos concede a graça e a oportunidade de nos encontrarmos através das ondas da Rádio Educadora para partilharmos o Evangelho do dia e também continuarmos juntos a nossa catequese sobre a Virgem Maria na nossa caminhada de fé. Meu querido irmão, minha querida irmã, preparemos o nosso coração, aquietemos o nosso espírito e vamos assim prepararmos-nos para acolher o Evangelho do dia de hoje. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus chegou à outra margem do lago, na região dos Gadarenos, vieram ao seu encontro 2 homens possuídos pelo demônio, saindo dos túmulos. Eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Então eles gritaram: "O que tens a ver conosco, Filho de Deus? Vieste aqui para nos atormentar antes do tempo?" Ora, a certa distância deles, estava pastando uma grande manada de porcos. Os demônios suplicavam-lhe: "Se nos expulsas, manda-nos para a manada de porcos." E Jesus disse: "Ide." Os demônios saíram e foram para os porcos. E logo toda a manada atirou-se monte abaixo para dentro do mar, afogando-se nas águas. Os homens que guardavam os porcos fugiram, e indo até a cidade, contaram tudo, inclusive o caso dos possuídos pelo demônio. Então, a cidade toda saiu ao encontro de Jesus. Quando ouviram, pediram-lhe que se retirasse da região deles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu querido irmão, minha querida irmã, na sessão do Evangelho de Mateus, que temos acompanhado nestes dias, Jesus é apresentado como dominador das forças do mal. No texto de hoje, ele exerce o seu poder diretamente sobre os demônios. Vindo da Galileia, de fato,
o Mestre chega a Decápole, região pagã, território de Satanás. Mateus situa esse episódio em Gadara, Marcos e Lucas em Gerasa, a 55 quilômetros mais ou menos da costa. Orígenes, que é um grande estudioso dos primeiros tempos da igreja, sugere que se trata de Gergesa, a atual El Cursi, situada precisamente perto de um precipício na margem oriental do lago de Genezaré. Mas, meus queridos irmãos e irmãs, essas confusões geográficas não tocam o essencial e a mensagem do texto para nós nesta quarta-feira. Tentemos compreender a palavra do Evangelho. Mateus não fala, como faz o evangelista Marcos, da legião de demônios que possuem o homem, mas duplica os endemoniados. Porventura, condensando aqui a recordação de outros exorcismos e acentuando assim a força do testemunho que os que foram curados dão do Senhor. O protesto dos demônios brota do fato de que, segundo a mentalidade apocalíptica, eles poderiam ter poderes sobre a humanidade até o último dia. A vinda de Jesus demonstra, ao invés, que a salvação já está presente e o domínio de Satanás já está desacreditado. A narração que ouvimos nesta manhã segue também a linha da crença popular, segundo a qual o demônio expulso de um homem devia encontrar refúgio em qualquer outro hóspede, mesmo que a sua força destruidora fosse tal que se tornasse autodestrutiva. E impuro é o país pagão, impuros os sepulcros, terra de morte, impuros os endemoniados, impuros os porcos criados pelos habitantes. Jesus leva o poder e a pureza do reino a uma terra de impureza e de morte. É isso que nos fala o Evangelho de hoje. Mas se os demônios reconhecem nele o Filho de Deus, os homens, pelo contrário, preocupados com os seus medos e os seus interesses, rejeitam-no, como vimos no finalzinho do Evangelho de hoje. Meu querido irmão, minha querida irmã, este difícil texto do Evangelho descreve o confronto da palavra da salvação, que é Jesus, com o mundo das trevas, que manifesta todo o seu poder destruidor. Os endemoniados do Evangelho de hoje são tão furiosos que impedem a salvação a quem quer que passe por ali. Naquela terra pagã, o caminho da salvação parece impedido, mas isso não pode impedir o ser humano de viver, porque nenhum poder o pode fazer para além da livre vontade do ser humano. O homem, que também viu os sinais da autoridade divina de Jesus, pode livremente rejeitá-la. Jesus está em terra pagã, e não chegou ainda o momento para os pagãos o receberem. Meus querido irmão, minha querida irmã, nós podemos ser hoje esses pagãos. Por isso, o Evangelho que ouvimos nesta manhã e que deve alimentar o nosso dia, alimentar e sustentar a nossa caminhada, precisa nos inquietar, precisa despertar em nós uma pergunta e um questionamento que só as nossas atitudes e também as nossas ações concretas poderão dar a resposta. Precisamos hoje nos questionarmos: está o nosso coração como a terra desses habitantes
de Gadara, Gerasa, onde quer que seja, hostil à palavra de Deus? O nosso coração está aberto para receber o Senhor? Ou como o deles continua fechado, a ponto de quando o Senhor vier até nós, pedirmos, como eles pediram no Evangelho de hoje, que ele se retire para longe? Que de fato esta palavra ilumine os nossos passos e nos inspire em nossas atitudes e também em todos os momentos da nossa caminhada. Meu querido irmão, minha querida irmã, concluamos este nosso momento de partilha do Evangelho do dia, oferecendo ao Senhor uma simples oração. Ó Deus, a vossa palavra é luz verdadeira para os nossos passos, alegria e paz para os nossos corações. Concedei que, iluminados pelo vosso Espírito, a acolhamos com fé viva, para descobrirmos na escuridão dos acontecimentos humanos os sinais da vossa presença. Amém. Foi a minha fé pequena, mas sincera, foi a minha fé que me levou ao teu coração sereno, a minha espera. Foi a minha fé que me levou, foi a minha fé que me levou a dizer: Senhor, aqui estou. Não sei muita coisa, tenho quase nada, mas se me mandas ao povo em teu nome ao teu povo, ó meu Senhor, eu vou. Foi a minha fé pequena, mas sincera, foi a minha fé que me levou ao teu coração sereno, a minha espera. Foi a minha fé que me levou, foi a minha fé que me levou a dizer: Senhor, aqui estou. Não sei muita coisa, tenho quase nada, mas se me mandas ao povo em teu nome ao teu povo, ó meu Senhor, eu vou. Meu querido irmão, minha querida irmã, ao longo deste ano nós estamos vivendo e celebrando o Ano Nacional Mariano por conta dos 300 anos de Aparecida. Em nossos encontros semanais, temos construído uma bonita e profunda catequese sobre o papel da Virgem Maria em nossa caminhada de fé. Nos últimos encontros, temos nos dedicado a conhecermos um pouco mais dos 4 dogmas que dizem respeito à Virgem Maria. Em nosso último encontro, nós falamos sobre o dogma da Assunção da Virgem Maria. Hoje nós queremos, neste encontro, concluir esta nossa reflexão sobre os dogmas e, sobretudo, nos aprofundando em 2 aspectos do dogma da Assunção. Num primeiro momento, vamos fazer uma caminhada bastante difícil. Portanto, eu peço muita atenção a você que me acompanha, porque hoje vamos, num primeiro momento, adentrarmos-nos em questões de profunda teologia, sobretudo naquilo que diz respeito ao fim dos tempos, à escatologia
como nós chamamos nos estudos teológicos, para assim compreendermos este dogma, tendo como pano de fundo estas dimensões. Meu querido amigo, minha querida amiga, nós cremos que a vida que Deus nos deu e nós cultivamos não termina com a morte. Jesus, o ressuscitado, garante que Deus nos oferecerá algo melhor, uma vida glorificada, em comunhão com a Trindade e com os nossos irmãos e irmãs. Deus dá a todos a possibilidade de ressuscitar, de entrar na vida eterna. Como vai ser essa vida transfigurada? Não conhecemos com detalhes. Cremos que vai ser muito melhor do que a atual, liberta dos condicionamentos de nossa vida finita e mortal. Como disse há pouco, a disciplina teológica da escatologia busca a dar as respostas que estão ao nosso alcance nessas questões. Os cristãos, de uma forma geral, no correr dos séculos, elaboraram como seriam essas últimas realidades, as quais foram chamadas de novíssimos. Novíssimos é uma palavra técnica dentro da teologia que quer dizer, que quer significar as questões relativas à morte, ao juízo, ao inferno e também ao paraíso. Aos dados da Bíblia foram acrescentadas a concepção da imortalidade da alma, que vem de Platão, e a teoria ilemórfica de Avicebron, inspirada em Aristóteles, e lida depois por Santo Tomás de Aquino e os escolásticos. Trata-se de uma visão sobre o ser humano e seu destino, e que influencia até hoje a nossa maneira de pensar. Meu querido irmão, minha querida irmã, diante das dificuldades que esses temas apresentam, vou tentar aqui, de forma bastante prática, resumir em alguns pontos todas essas questões. O primeiro deles: o ser humano é constituído de corpo e alma, como matéria e forma. A alma é o princípio de determinação que qualifica o corpo. Portanto, a alma é imortal. Um segundo ponto: ao final da vida, o corpo morre e se separa da alma temporariamente. A alma, na qual reside sua identidade, vai encontrar-se com Deus no juízo particular. Ali se apresenta tudo o que realizou nesta vida de bom e de ruim. Se a pessoa está de bem com Deus, se morreu em estado de graça, então a alma gozará das alegrias eternas no céu. Se necessita de um tempo de purificação, viverá esse período no purgatório. E se morreu em pecado grave, irá padecer, segundo essa doutrina, no fogo do inferno. O terceiro ponto: na glória celeste estão a Santíssima Trindade, os anjos que não têm corpo, e todas as almas dos santos que intercedem por nós. Somente Jesus, que ressuscitou, está no céu em corpo e alma. Um quarto ponto ainda dessas questões: no fim dos tempos, Jesus voltará pela segunda vez, em glória e poder. Isso é o que nós chamamos de parousia. Haverá ainda a ressurreição dos mortos. A alma voltará a se unir ao corpo, mas cada um receberá um corpo transformado, de acordo com o veredicto dado no juízo particular. Os justos que estão no céu receberão de volta o seu corpo, transparente, leve, iluminado. Os pecadores que estão no inferno também terão um corpo refratário, pesado, sem luz, apropriado ao seu estado de vida.
E por fim, então, depois de tudo isso, acontecerá o juízo final, no qual Deus pronunciará a sua palavra definitiva sobre a história e os povos da terra. Meu querido irmão, minha querida irmã, depois do nosso intervalo, nós vamos continuar nos aprofundando nessas questões e vamos perceber que esta é uma forma de pensar dualista, que às vezes não correspondem bem aos traços bíblicos, como vamos aprofundar logo mais. Nem me lembro, só lembro que à noite, ao pé da cama, juntava as mãozinhas e rezava apressado, mas rezava como alguém que ama. Das Ave Marias que eu rezava, eu sempre engolia umas palavras e muito cansado acabava dormindo, mas dormia como quem amava. Ave Maria, Mãe de Jesus, o tempo passa, não volta mais. Tenho saudade daquele tempo que eu te chamava de minha mãe. Ave Maria, Mãe de Jesus, Ave Maria, Mãe de Jesus. Meu querido irmão, minha querida irmã, hoje em nossa catequese mariana, estamos compreendendo o dogma da Assunção da Virgem Maria à luz da escatologia. Antes do nosso intervalo, tentamos resumir alguns pontos dessa doutrina e eu gostaria de agora fazer com que todos percebessem que esta forma de pensar que eu apresentei antes é chamada de dual e espaço-temporal. Concebe o ser humano em duas dimensões, corpo e alma, vida terrena e vida eterna. Imagina-se que a eternidade, com as mesmas categorias de tempo e de espaço que temos aqui, pensa-se que o céu é um lugar, o purgatório acontece num tempo cronológico. Se você tem uma boa memória e tem nos acompanhado, deve se lembrar que o apócrifo que eu dizia, chamado Livro do Trânsito, que fala da Assunção de Nossa Senhora, está baseado neste tipo de visão. Na hora da morte, os anjos tomam a alma de Maria e bem depois Jesus ressuscita o seu corpo, conforme este livro. Meu querido irmão, minha querida irmã, neste horizonte foi proclamado o dogma da Assunção. Ele afirma que Maria, diferente de nós, não precisou esperar o fim dos tempos para receber um corpo glorificado. Depois de sua vida terrena, ela já está junto de Deus com o corpo transformado, cheio de graça e de luz. Deus antecipou nela o que vai dar a todas as pessoas do bem no final dos tempos. Porém, hoje, há outras maneiras de compreender a ressurreição dos mortos. A principal delas é aquela que chamamos de escatologia plural e unitária. Vamos tentar também resumi-la em alguns pontos. O primeiro, o ser humano é uma unidade plural de muitas dimensões, como matéria e energia, indivíduo e comunidade, pulsão e consciência, corpo e espírito. Quando a pessoa morre, seu corpo finito e degradável se decompõe, sendo assimilado por micro-organismos. Mas, por graça de Deus,
a pessoa inteira é ressuscitada. Na hora da morte, outro ponto diz assim, a pessoa passa para uma outra etapa de existência transfigurada, que supera os nossos limitados esquemas de espaço geográfico e tempo cronológico. Neste encontro misericordioso com Deus, ela vê toda a sua vida. É também um juízo salvador, oferta de graça, que tem relação com o seu crescimento espiritual na existência terrena. Um outro ponto ainda, a ressurreição dos mortos é simultânea ao juízo particular, pois na morte a pessoa é ressuscitada por Deus. Não é necessário esperar um momento posterior ao final da história para o corpo se unir novamente com a alma. Da mesma forma, o juízo universal e a parousia já começam a acontecer para aqueles que passaram desta vida para a vida eterna. Mas haverá uma consumação final para toda a humanidade, quando Deus for tudo em todos. Meu querido irmão, minha querida irmã, dentro desse último pensamento, desses últimos pontos que acabei de colocar, o dogma da Assunção simplesmente anuncia que Maria tem um lugar especial na comunhão dos santos, como uma confirmação de Deus de sua opção de vida. Compreende-se também que a corporeidade de Maria recebeu um especial sinal de bênção do Senhor. Ela, a primeira discípula, se transforma também na primeira ressuscitada, não na ordem temporal, depois de Jesus. Não podemos, meu querido irmão, minha querida irmã, entender a Assunção de forma literal, como se Maria subisse ao céu com o corpo que ela possuía aqui na terra, com ossos, pele, carne e sangue. O corpo de Jesus ressuscitado e o de Maria Assunta não são como o de Lázaro ou o do filho da viúva de Naim. Essas pessoas, mais cedo ou mais tarde, voltaram a morrer e seus corpos se degradaram. O corpo de Maria, ao contrário, foi transformado e assumido por Deus, embora não saibamos os detalhes. Independentemente da visão escatológica adotada, importante para nós é crer que Maria já está glorificada junto de Deus toda inteira. Ela já está vivendo o que está prometido para cada um de nós: participar do banquete da vida, levando consigo o amor e seus frutos cultivados nesta existência. A Assunção de Maria deve ser compreendida em relação à ressurreição de Jesus. São Paulo nos diz que Jesus é o primeiro ressuscitado e que nós o seguiremos. Os relatos dos evangelhos sobre a ressurreição mostram que o Cristo ressuscitado é o mesmo Jesus, pois os discípulos podem comer com ele e tocar nele. Mas o corpo do ressuscitado é completamente diferente do nosso. As pessoas só podem reconhecer Jesus se têm fé nele. Até os seus discípulos não o identificam à primeira vista. Lembre-se, por exemplo, dos discípulos de Emaús. Jesus não é nenhum fantasma, mas entra na casa dos discípulos estando as portas fechadas. Como ele pode continuar o mesmo e ser tão diferente? Aí está uma das novidades da ressurreição. É uma forma de vida completamente nova, muito além do que nós podemos imaginar ou do que os nossos estudos teológicos podem compreender. Meu querido irmão, minha querida irmã, cremos que Maria está junto de Jesus, glorificada por inteiro. Deus assumiu e transformou toda a sua história, suas ações e seu corpo. E como ela está na glória de Deus e dos santos, continua perto de nós,
auxiliando-nos como mãe amorosa e companheira na fé. Também hoje queremos concluir esta nossa reflexão sobre o dogma da Assunção, perguntando-nos quais as lições que este dogma tem para nós nos dias de hoje. Por isso quero contar uma pequena e rápida história. Os nomes são sempre fictícios. Lúcia era a coordenadora de catequese numa paróquia. Havia anos animava as catequistas, preparava com elas os encontros e organizava cursos de formação de catequese renovada. O trabalho estava indo muito bem e Lúcia resolveu colaborar no setor que reunia 10 paróquias. Enquanto isso, chegou um padre novo no bairro e começou a desfazer tudo o que ela tinha construído. Colocou outra coordenadora no seu lugar, uma que tinha inveja dela e que destruiu em pouco tempo a organização da paróquia. Modificou também a linha de catequese. É claro que Lúcia ficou muito triste, entrou em crise de fé e perguntava a Deus de que tinha valido tanto esforço, os dias e as noites perdidas. Dona Marlene, uma experiente catequista, foi à casa de Lúcia, abraçou-a longamente e com lágrimas nos olhos consolou-a e disse: minha filha, eu sei que tudo parece perdido agora. Nenhuma de nós queria que isso acontecesse, mas eu creio que tudo de bom que você realizou está marcado como tatuagem na vida das catequistas e das crianças. Nada vai apagar, nem o nosso fracasso. E eu tenho esta certeza que vem da minha fé. Tudo de bom que a gente faz nesse mundo, mesmo as coisas pequenas, menores, ninguém pode destruir, pois é de Deus. Meu querido irmão, minha querida irmã, o dogma da Assunção estimula a nossa fé, especialmente nos momentos de crise. Sabemos que Deus assumiu e transformou tudo de bom que Maria construiu aqui na terra, até o seu corpo. Olhando para Maria ressuscitada e glorificada, que seguiu os passos de seu filho Jesus, a gente se anima a lutar pelo bem, pela verdade, pela justiça. Mesmo que a incompreensão e o fracasso aparentemente sejam mais fortes, cremos na força de Deus, no poder de Cristo ressuscitado. Ele inaugura para nós o novo céu e a nova terra, onde Maria já está com os santos. Lá Jesus ficará bem pertinho de nós. Vai enxugar as lágrimas dos nossos olhos. Não haverá nem morte, nem sofrimento. O Senhor fará novas todas as coisas e nos concederá gratuitamente a fonte da água da vida. Jesus já nos dá nesta vida um pouquinho do que nos promete depois da morte. Meu querido irmão, minha querida irmã, você já experimentou aquela sensação de estar tão leve, alegre, sintonizado com Deus e com os irmãos, que parece estar voando, subindo para o céu? Sentimos que Deus nos toma pela mão e nos eleva. Este é um pedacinho da experiência da Assunção. A Assunção de Maria foi o resultado de seu peregrinar nesse mundo. Cada vez que ela dava novos passos para seguir Jesus, para buscar a vontade de Deus, o Senhor ia assumindo e transformando sua pessoa, até que chegou o momento final. Acontece algo parecido conosco. Na vida de fé, cada novo passo que damos corresponde a um dom da parte de Deus. Ele nos acolhe, toma-nos pela mão, também nos assume e nos transforma.
meu querido irmão, minha querida irmã. Dessa forma, nós concluímos assim a nossa reflexão sobre os 4 dogmas marianos, toda de Deus e muito humana. Eis o segredo dos dogmas sobre Maria. Um segredo que nos ajuda, a todos nós, a sermos mais autênticos seguidores de Jesus, inspirados na sua caminhada, inspirados na sua vida. Pois cada dogma nos diz que Maria é uma pessoa humana como nós, mas muito especial. Mostra algo de seu mistério que nós não percebemos com um olhar superficial. Maria é como a terra virgem, cheia de viço, aberta para ser fecundada por Deus. Ao acolher o imenso dom do Senhor, ela se torna a mãe do Filho de Deus encarnado e nos ensina a desenvolver os traços, também nós, do amor materno.